pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. E se você chegou hoje até aqui ao nosso canal é porque com certeza você quer identificar as motivações e intenções que por vezes estão ocultas em nosso coração. E o personagem de hoje que nós vamos conversar com vocês, nós encontramos lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 15, do versículo do 1 ao 12. E lá nesse capítulo nós encontramos uma conspiração que estava sendo feita por esse personagem, que era Absalão. Absalão era um dos filhos do rei Davi e Absalão tentou tomar posse do trono do rei através de um golpe. Exatamente. O que Absalão ele fazia? Todos os dias, logo de manhã cedo, ele ficava na frente da cidade, recebendo e procurando saber daquelas pessoas que estavam trazendo uma causa para ser resolvida pelo rei. O que ele fazia? Ele primeiro, ele identificava de que tribo era essa pessoa, porque não era todo mundo que ele queria conversar não, tá? Ele queria falar com pessoas das tribos de Israel. Exatamente. E ele sempre vinha com uma conversa dizendo que se Israel tivesse um representante, que poderia ser resolvida essas causas, que poderia até ser mais rápida. Enfim, ele começava a tentar conquistar essas pessoas, a tal ponto que, de fato, ele consegue. Tanto é que ele chega a seu pai depois de 4 anos, olha só, 4 anos, durante 4 anos Absalão fazia isso. Chega até o seu pai, diz que vai cultuar a Deus, vai fazer um sacrifício na cidade de Hebron, justamente porque o seu pai aceitou ele de volta, porque ele tinha matado o seu irmão, tá? E aí o rei Davi, não se dá conta do que está acontecendo, ele foi até Hebron, ele conseguiu conquistar muitas pessoas para estarem com ele lá em Hebron, e ele justamente consegue fazer o golpe que ele tanto queria, apesar de que ele não conseguiu durante muito tempo. E o que tinha no coração de oculto em Absalão para ele ter tido esse tipo de atitude? Olha só, o que tinha de oculto no coração de Absalão é algo muito delicado que muitas vezes nós podemos ter em nosso coração e nós não conseguimos identificar. Algo que se chama manipulação. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que a manipulação é algo tão maligno e tão destrutivo, que a manipulação ela destrói relacionamentos de uma maneira assim muito triste, que foi o que aconteceu com Absalão. Olha só, porque a manipulação ela finge que ama as pessoas. O manipulador é alguém que quer controlar as pessoas. O manipulador é alguém que quer controlar circunstâncias. Então, o que nós podemos identificar nessa história? Que nós temos como ver se em nosso coração tem manipulação. A primeira característica que nós observamos em Absalão é que Absalão era uma pessoa extremamente traiçoeira. Traiçoeira por quê? Olha só, Absalão acordava cedo, ele ia para frente da cidade e ele ia tentar conquistar as pessoas que vinham chegando das tribos de Israel. O detalhe, não era qualquer pessoa que ele queria conversar. Ele queria conversar justamente com aquelas pessoas que vinham das tribos de Israel, tanto que ele procurava identificar logo de princípio. E olha só como era tão traiçoeiro Absalão. Ele fez isso, gente, durante 4 anos. Não foram dias, não foram meses, foram durante 4 anos. Uma pessoa traiçoeira, ela não tem pressa para conseguir o seu objetivo. Segunda característica de pessoas que têm oculto no seu coração a manipulação. São pessoas extremamente sedutoras. E como é que funciona esse processo de sedução? Olha só, quando as pessoas se aproximavam de Absalão, as pessoas reverenciavam, baixavam a cabeça porque ele era filho do rei. O que Absalão fazia? Pegava a mão dessas pessoas, abraçava essas pessoas, beijava essas pessoas, para que as pessoas se sentissem acolhidas por ele, para que essas pessoas não achassem que ele era superior. Então, ele ficava desenvolvendo um relacionamento na qual essas pessoas se sentiam junto a eles.
Olha só, então dessa forma ele ia conquistando a lealdade desses homens. Olha só como era o processo de sedução. Então, e outro detalhe, o sedutor é alguém extremamente perigoso, que por sinal as pessoas sabiam que Absalão havia matado, que na verdade ele havia organizado uma situação para matar o próprio irmão e que matou. Olha só, e as pessoas nem atiam para isso. A forma como ele seduzia as pessoas era de uma tal forma que acho que as pessoas tinham amnésia daquilo que ele tinha feito antes, de tanto atraente que era Absalão. Uma terceira característica que nós identificamos em Absalão era a sutileza. Pessoas manipuladoras, elas são extremamente sutis. Olha só, Absalão chega ao pai e diz assim ao pai dele: olha, eu fiz um voto a Deus, eu vou precisar sacrificar em Hebrom, porque o Senhor me aceitou de volta aqui na cidade, e eu fiz esse voto a Deus, o Senhor me permite ir até Hebrom? E Davi nem percebeu o que Absalão estava intentando fazer, e Absalão foi. Um outro detalhe que a gente observa, Absalão ele levou 200 homens de Jerusalém, e as pessoas não sabiam de nada do que estava acontecendo. As pessoas não sabiam que a ida dele até Hebrom era justamente para golpear e conquistar o trono de Israel. E as pessoas não estavam se dando conta disso, de tamanha era a sutileza de Absalão. E eu faço uma pergunta para vocês. Você tem sido sutil para conquistar os teus objetivos com o outro? Tome cuidado. Isso é manipulação. E de repente, o que acontece? O golpe. Mas que não foi tão de repente. Foi algo que foi muito bem tramado, foi algo que foi muito bem elaborado. Isso é que fazem as pessoas que têm no seu coração a manipulação oculta. Olha só o que eu quero dizer para vocês. A manipulação é algo extremamente desonesto. Ela é totalmente contrária ao amor, porque o amor, ele é sincero. Agora, olha só, o manipulador, porque o manipulador ele vai usar de manobras, de gestos falsos, de encenações para conquistar o que ele quer. Não é algo sincero. Observem bem isso que eu estou falando. E às vezes até fica difícil de identificar a manipulação. Porque as pessoas acham que estão fazendo até coisas por amor, mas na verdade não, é por manipulação. E uma pessoa que ama de verdade, ela não age dessa forma, porque ela respeita a liberdade de escolha do outro. A pessoa que tem amor no coração, ela se sente em paz. E Absalão, eu garanto para vocês que não sentia paz em seu coração, porque ele não era uma pessoa autêntica, ele não era uma pessoa honesta, não era uma pessoa sincera. E o que aconteceu? O resultado dessa manipulação foi o que? A morte de Absalão. Ele morreu. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se você identifica a manipulação em teu coração, você está esperando a morte? Quando eu falo de morte, eu não falo necessariamente de uma morte física. Eu falo de uma morte com relação ao teu relacionamento com Deus. Porque quando Deus identifica a manipulação no coração de um homem ou de uma mulher, o seu relacionamento com ele é totalmente cortado, porque ele não aceita pessoas que manipulam, porque Deus não manipula ninguém. Então, se Deus não manipula ninguém, por que você acha que você vai conseguir manipular por muito tempo as pessoas? Então, queridos, se você identifica a manipulação em seu coração, tem jeito. Não tenha o mesmo destino de Absalão. Se arrependa. Peça a Deus que alinhe seu coração para que nele exista meu verdadeiro, não manipulação. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo que eu estarei aguardando. E eu te peço, compartilhe o nosso canal para o maior número de pessoas que você conhece e curte o nosso vídeo. E coloque aqui um comentário do que você achou com relação àquilo que tinha oculto no coração de Absalão. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.